Visto para nômades digitais na Espanha e em Portugal. Qual é o melhor? Bom, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal. Em Portugal atuo na área de direito migratório e, como vocês bem sabem, aqui nesse canal eu trago informações sobre tudo do direito migratório. É só tu colocar nos comentários o que tu deseja que eu apresente para ti e eu venho aqui com todo o prazer do mundo trazer essa informação para vocês. E esse vídeo não é diferente, mas antes deixa eu falar que certamente se tu caiu aqui ou tu és um imigrante ou pretendes te tornar um, seja aqui em Portugal, seja na Espanha ou qualquer outro lugar, ou mesmo os portugueses que estão indo ao Brasil. Sim, tenho clientes que migram nesse movimento, vamos dizer, contrário ao movimento que a gente está acostumado a ver, né? Brasil, América, América, Brasil. Brasil, América, América, Brasil. Brasil, Europa, Europa, Brasil. É isso que eu quero dizer para vocês. Olha só, presta atenção numa coisa. Muitos, e vocês que já assistiram esses vídeos deste canal, sabem que hoje 90% dos atendimentos que eu faço de assessorias, sim, eu presto assessorias, além das consultorias jurídicas, presto assessorias. O que que é assessoria? Eu acompanho todo o processo. Tu não te preocupa com nada na parte burocrática. Eu tenho toda a responsabilidade do mundo para fazer com que o teu processo seja direcionado da melhor maneira possível. Preenchendo formulários, declarações, enfim, tudo o que é necessário para organizar o teu processo e mais ainda te dando todo o suporte no teu projeto e planejamento migratório. Todas aquelas questões que tu fica na dúvida, o que eu tenho que fazer antes de sair do Brasil? Tenho que deixar a procuração, tenho que abrir conta, fechar conta, seguros, o que que eu faço? Então, tudo isso a assessoria engloba. E dos processos de assessoria, dessa parte migratória, de assessoria de visto, melhor dizendo, 90% hoje dos meus clientes ativos são clientes nômades digitais. E sem dúvida nenhuma eu tenho que vir aqui falar para vocês, nômades digitais. E por que esse vídeo nesse conteúdo que eu tenho aqui, ó, me debruçado sobre legislação, sobre formulários, requisitos e tudo, porque vocês têm me perguntado com bastante frequência sobre a Espanha. Sim. Por que que eu falo isso para vocês? Eu vou pegar as minhas anotações aqui do que eu fiz, que dia 23 de dezembro de 2022 nós temos a aprovação, então, essa data que marca o nômade digital na Espanha. O nômade digital ou teletrabalhador internacional, tá? Então, assim, Lucas, tu já orientou, tu já esteve, né, com os processos de visto, sim, em parceria com outros colegas que atuam também na Espanha. Nós já fizemos muitas assessorias para vistos espanhóis. Inclusive, o meu visto inicial, né, quando eu vim morar aqui, ele é um visto para a Espanha, mas era outra situação e outra característica, que não vale a pena vir aqui falar para vocês, que eu não quero tomar o teu tempo. Mas antes, presta atenção. Deixa a tua curtida, deixa o teu like, né? A tua curtida, o teu joinha aqui. Acho que vai aparecer aqui para vocês ou aqui, eu não sei qual é o lado que vai aparecer no vídeo. Deixa o teu joinha e não esquece de te inscrever nesse canal para receber outros conteúdos e os futuros que serão muito importantes. E mais importante, deixa o teu comentário aqui também para que eu saiba da onde tu está falando e eu possa te ajudar a partir daí, então. Bom, vamos ao que interessa. O que acontece? Nós tivemos o nômade digital, a figura do nômade digital, inserida na legislação portuguesa em agosto, setembro, enfim, do ano passado, tá bem? Mas nós começamos a ter aplicabilidade desses vistos já no final do ano passado. Tenho clientes que chegaram em Portugal e já estão com sua autorização de residência, tudo certo, muito bonito. Nós tivemos no início também algumas dificuldades da aplicação, quando eu digo que, né, com outros colegas espanhóis, nós conseguimos fazer também essa orientação para a Espanha, e nós percebemos que, principalmente para o visto de nômades digitais, nós tivemos eu não posso dizer problemas, mas sim desafios e grandes desafios na aplicação desse visto. O que que acontece? Hoje eu vou trazer para vocês uma visão geral do visto de nômades digitais,
tanto em Portugal como Espanha, para que vocês possam colocar na balança de vocês. Lá tá a minha balancinha aqui. E que vocês possam dosar e entender o que que é mais vantajoso. E claro que a opção de cada um, ela deve ser respeitada. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O que eu quero dizer? Decidimos, por um certo período de tempo, parar com as orientações, enfim, dos vistos espanhóis, porque nós estávamos tendo alguns problemas em relação a isso. E quando veio a possibilidade do nômade digital, nós enfrentamos alguns obstáculos iniciais, como, por exemplo, os consulados ainda não estavam recebendo solicitações para esses vistos, os consulados espanhóis para esse visto de nômade digital na Espanha, tá bem? Por que isso? Até hoje, se vocês forem buscar os consulados, vocês vão verificar essa informação. E daí deixa eu compartilhar contigo aqui a tela de o que chama de demarcação consular. Ou seja, assim como para Portugal, que a gente está acostumado a falar aqui nos vídeos, nós temos consulados que são a jurisdição consular. Na Espanha funciona da mesma forma. Nós temos uma jurisdição, uma demarcação, tá bem? E aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona, só para vocês terem alguma ideia aqui. Presta atenção. Olha só, nós temos aqui, então, a demarcação consular do Consulado General da Espanha, por exemplo, em São Paulo. Todos estes estados em vermelho, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, têm a sua demarcação consular no Consulado General da Espanha em São Paulo, tá bem? Em azul, aqui temos o Consulado General em Porto Alegre. Então, em Porto Alegre, todos aqueles residentes em Santa Catarina e Rio Grande do Sul tendem Porto Alegre. Rio de Janeiro, os três países, né, do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai pegar Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Depois, aqui nós temos o Nordeste com o Consulado General de Salvador, Bahia. E essa grande área territorial em verde vão ter o atendimento no Consulado de Brasília, tá bem? Então, temos que ter muita atenção em relação à demarcação consular, à jurisdição consular, que é onde nós vamos buscar a informação para verificar se naquela demarcação consular está sendo possível a solicitação do visto para nômades digitais. Por que que eu estou apresentando isso para vocês? Porque nós enfrentamos alguns problemas e há pouquíssimo tempo alguns consulados, algumas unidades consulares começaram a aceitar muito seletivamente os pedidos e solicitações para os vistos de nômades digitais para a Espanha. Isso faz pouquíssimo tempo. Então, por isso, qual era a orientação inicial e que é vigente essa orientação? É que isto pode ser tramitado diretamente, e era o que vinha sendo praticado, e é o que vem sendo mais praticado, solicitado diretamente na Espanha, tá bem? Uma das coisas que nós temos que pensar sobre esse tipo de visto, por exemplo, é porque assim, nós temos que ter uma visão da mesma forma como em Portugal. Vistos são solicitados fora do território nacional. Ou seja, eu não posso solicitar um visto para Portugal estando em Portugal. Quando eu estou em Portugal já, eu falo de autorizações de residência. E aí eu tenho uma série de possibilidades que me dispensam o visto para autorizações de residência, tá bem? A Espanha funciona da mesma forma. Nós vamos solicitar el visado, o visto ou la visa, mas el visado nacional fuera do território nacional. Tá vendo que eu começo a falar o espanhol aqui? Fora do território nacional. Quando eu solicito
diretamente na Espanha, eu solicito uma autorização de residência. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto que diverge eh, dos países Portugal e Espanha, porque assim, Portugal vai me conceder um visto, que é uma permissão para entrar e permanecer no país por um curto espaço de tempo, que tem validade de 120 dias. Após eu chegar em Portugal, eu vou tramitar a minha autorização de residência, que ela vem com um caráter regular, digamos assim, se eu não for ir pela CPLP ou outra situação, com uma validade de 2 anos, a autorização inicial, e depois as demais com renovações a partir de 3 anos. Ou seja, primeira validade em Portugal, 2 anos, e depois outras por 3 anos. O que que acontece depois de 5 anos? Nós temos a possibilidade em Portugal de solicitarmos a nacionalidade portuguesa e solicitarmos ou antes de obter a nacionalidade portuguesa, solicitarmos a. Me perdi agora no que eu estava falando. Nacionalidade portuguesa em Portugal por 5 anos, ou solicitarmos após 5 anos a autorização de residência permanente. Nesta questão de prazo sobre autorização temporária e permanente, a Espanha e Portugal funcionam da mesma forma. Residência, 5 anos, provisória, né? Temporária. E depois de 5 anos eu posso tramitar o pedido de residência permanente. Ok? Vamos agora ao seguinte. Quais são os requisitos e eu vou falando aqui o que que eu vou usar como base nesse vídeo. Vou falando como base, vou trazendo como base o visto espanhol ou a autorização de residência para nômades digitais espanhóis, tá bem? E vou falando, trazendo os comparativos com a portuguesa, que é o que a gente já está acostumado aqui nesse canal. Mas então, a base vai ser o espanhol para apresentar como que funciona, e vou trazer o comparativo do português mientras voy hablando, ou mientras hablo, tá bem? Vamos nos acostumando com isso. Então, assim, só para concluir aquela situação do pedido do visto fora do território, dentro do território, autorização de residência, eu quero que tu entenda que até o presente momento, o que tem funcionado de verdade na Espanha é este pedido de autorização de residência em território espanhol. Para que isso aconteça, você precisa estar em território espanhol de maneira regular, de maneira legal. Ou seja, você pode entrar na Espanha a turismo, você tem um período de até 90 dias para permanecer em território espanhol. E dentro deste período, você pode tramitar a sua solicitação, eu ia falar solicitação de autorização de residência para nômades digitais, ou seja, para teletrabalhador internacional, tá bem? Se chama assim, ó, Solicitud de Teletrabajadores del Sector Internacional, tá bem? E vocês terão, no caso da Espanha, para concluir esse assunto, a validade de 3 anos da autorização de residência inicial. Quando você solicita o visto, ele tem validade de 1 ano, e após esse 1 ano desse visto, ou seja, antes desse período, em até 90 dias, salvo engano, anteriores, você vai fazer a solicitação do seu pedido de autorização de residência, ou seja, é uma prórroga da sua estada ou da sua estância em Espanha. E aí você vai ter uma autorização de residência emitida com validade de 3 anos, tá bem? Vamos à seguinte situação agora. Pronto, vencida essa etapa desses pontos iniciais, né? E tal, tal, tal. Quais são os requisitos para o pedido de visto de nômade digital na Espanha? Primeiro deles, igual a Portugal. Estes vistos
Eles são para cidadãos de países terceiros, tá bem? Quem são os cidadãos de países terceiros? Aqueles que não são da União Europeia e outros agregados ali. Mas, cidadãos de países terceiros, se você é brasileiro, se você é argentino, uruguaio, paraguaio, ou lo que sea, e não é espanhol, não é. Espanhol nem se fala. Não é português, não é italiano, enfim, se tu não tem uma nacionalidade europeia, você é elegível a aplicar sim esse tipo de visto. Porque os cidadãos da União Europeia têm outra normativa, outras regras, outras situações que vão permitir eles trabalharem, que é muito mais facilitado. Entende? Primeiro ponto vencido. Segunda situação. É necessário que você seja um teletrabalhador, ou seja, um trabalhador nômade digital. Que você seja um nômade digital, que você trabalhe de maneira remota. Em Portugal, essa autorização de residência se chama para trabalho, é uma residência para trabalho remoto para trabalho prestado de forma remota à empresa que está fora do território nacional, ou seja, fora de Portugal. Na Espanha, da mesma forma, é um trabalhador internacional. O que significa isso? Que é um trabalhador que presta serviços para outras empresas fora. E aqui eu já puxo o nosso terceiro requisito importante. Eu posso ser um trabalhador contratado com um contrato de trabalho, da mesma forma como em Portugal, ou eu posso ter um contrato de prestação de serviços. Já falamos sobre esses dois conceitos: contrato de trabalho e contrato de prestação de serviços. Contrato de trabalho, CLT, ou um contrato de trabalho com uma outra empresa, é CLT, tá bem? Só para vocês se guiarem, pessoal do Brasil. Contrato de prestação de serviços é o trabalhador independente, que esse é um termo de Portugal, inclusive, mas é o trabalhador autônomo que presta serviços para outras empresas. Grande diferença, e é. Eita, cheguei a me engasgar. Grande diferença, e é justamente o divisor de águas na escolha entre o tipo de visto aplicável e o país. Se bem que dentro de um planejamento migratório, numa orientação, eu daria um passo, milhões de passos atrás, e pensaria o seguinte: não é o tipo de visto que vai definir o meu país. Eu preciso escolher o país antes e depois criar as oportunidades ou os caminhos para atingir o objetivo de residir naquele país. Eu não vou ir para a Espanha se eu não gosto da Espanha, se eu não falo espanhol, se eu não quero isso para mim. Então, acho que esse é um primeiro ponto, mas tudo bem. Isso aqui a gente deixa para outro vídeo. Desculpa. Seguinte, a grande diferença entre Portugal e Espanha, tá? Nesse ponto. Portugal me permite e muito claramente na legislação, e muito claramente nos formulários de requerimento de visto, e isso tem funcionado de maneira muito clara e cristalina. Eu prestar serviços, ou trabalhar CLT, ou prestar serviços para empresas e pessoas singulares, ok? Para pessoas coletivas ou pessoas singulares, para CPFs e CNPJs na linguagem do Brasil. Eu posso prestar serviço, eu posso ter contratos de prestação de serviços com particulares, ou seja, não somente com empresas. Coisa que para a Espanha, o requisito principal é para empresas. Presta atenção. Esse é o informativo que está no consulado, ou seja, o que está na página do consulado de Porto Alegre e do Rio de Janeiro, salvo engano. São Paulo ainda não disponibilizou a informação na página deles, onde tu pode ter todas as informações sobre a solicitação e aí como é que tu faz se a tua jurisdição consular é São Paulo. Tem que entrar em contato com eles
Tem que entrar em contato com eles e verificar essas condições diretamente com eles. Molhar um pouco o bico porque é muito assunto e ó, garganta secou. Vamos lá. Deixa eu ler para vocês aqui. Informação general. E aí eu já te digo, se tu quer ir para a Espanha, tu tem que saber ouvir ao menos o espanhol, né? Que não é difícil. Presta atenção. Visado para extranjeros que quieran ejercer una actividad laboral o profesional a distancia para empresas situadas fuera de España, mediante el uso exclusivo de medios informáticos, telemáticos o de telecomunicación. El extranjero que realice una actividad por cuenta ajena solo podrá trabajar para empresas situadas fuera de España. El extranjero que realice una actividad por cuenta propia, o sea, como autónomo, podrá trabajar también para empresas situadas en España, siempre que el porcentaje del dicho trabajo no sea superior a 20% del total de su actividad. Para obtener este visado es necesario tener un título de graduado o posgraduado expedido por universidades de reconocido prestigio, centros de formación profesional o escuelas de negocios de reconocido prestigio, o bien probar una experiencia profesional mínima de 3 años. También pueden obtener este visado los siguientes familiares del trabajador: el cónyuge o pareja de hecho, los hijos menores de edad y los mayores de edad que dependan económicamente del trabajador y que no hayan constituido por sí mismo una unidad familiar. Los ascendientes que estén al cargo del trabajador, y es necesario solicitar al mismo tiempo que el visado un NIE, que el número de identificação de extranjero. Bom, eu dei uma lida geral e eu estava somente no ponto da empresa. Então é isso que eu quero dizer. Uma das principais, e a partir daí eu vou falar já os outros requisitos, uma das principais diferenças é que Portugal permite que YouTubers, outros profissionais independentes que prestam serviços para diversas pessoas físicas, para diversas pessoas possam realizar esse pedido. Diferentemente da Espanha, que é somente para empresas, somente para empresas. Isso tem que ficar muito, muito, muito claro, porque é o delimitador. Pronto. Ah, outra situação que ele explica no texto é que se eu for trabalhador de conta ajena, que ou seja, CLT, traduzindo CLT, eu só puedo trabalhar para empresa situada fora da Espanha, ou seja, somente para empresas fora da Espanha. Agora, se eu sou um trabalhador de conta própria como autônomo, isso não precisa nem traduzir, eu posso exercer também atividades para uma empresa espanhola, desde que os rendimentos dessa atividade não supere 20% dos meus rendimentos globais, enquanto trabalhador autônomo, nômade digital ou teletrabalhador. Tá bem? Isso é muito importante também. Ah, outro ponto, e esse ponto nós não temos em Portugal, que é a comprovação da sua qualificação. E aqui eu vou dizer comprovação de qualificação porque essa é a regra e objetivo, mas nós temos uma exceção. Eu preciso comprovar que naquela minha atuação eu tenho um título de graduação ou pós-graduação por instituição reconhecida, tá bem? Quando eu falo isto, eu preciso demonstrar a nível superior, por exemplo, se eu sou profissional da área de TI, que eu sou graduado nessa área. Se eu não tenho essa comprovação, qual é a outra maneira? Eu preciso comprovar que eu trabalho efetivamente nessa mesma função, não com o mesmo contrato de trabalho, mas na mesma função
tendo experiência de no mínimo 3 anos, tá bom? 3 anos. Portugal não tem essa exigência, nem que tu precise prestar a exigência da comprovação de títulos, né, de graduação, pós-graduação, tampouco tu precisa comprovar a questão do, do tempo de experiência. Um outro ponto importante de requisito é que para os contratos que você vai apresentar para a Espanha, você precisa ter no mínimo 3 meses de relação laboral. Ou seja, o meu contrato, se eu for aplicar agora em julho, eu tenho que ter no mínimo feito o contrato lá início de abril, maio, junho, julho, tá? Para fechar os 3 meses agora em julho. Essa empresa ela tem que ter atividade de no mínimo 1 ano de atuação. Olha o que tem dentro do formulário do governo espanhol que fala sobre essa questão. Diz assim: acreditación de relación laboral profesional mínima de 3 meses a la fecha de la solicitud con la empresa o con las empresas extranjeras con la que mantiene dicha relación. Y, além disso, acreditación de actividad real y continuada durante al menos 1 año de la empresa extranjera o grupo de empresas con la que el trabajador mantiene relación laboral o profesional, ¿vale? Entonces, eu tenho que ter 3 meses eu tenho que comprovar que eu tenho 3 meses de relação laboral profissional com essa empresa ou com as empresas e uma acreditação da atividade real e continuada durante pelo menos 1 ano da empresa estrangeira ou grupo de empresas com que eu mantenho essas atividades e vou ter. Ainda, necesito tener una carta de la empresa extranjera autorizando el desarrollo del trabajo en remoto desde España, acreditando perfil del puesto, sueldo a recibir, términos y resto de condiciones em los que se vai exercer a atividade profissional à distância. Ou seja, eu preciso de uma carta dessa empresa dizendo que eu autorizo que meu funcionário que trabalha na função X, que receberá X valores, estará desempenhando as suas atividades desde a Espanha, tá bem? Ah, são requisitos que já vão nos falar sobre os documentos que a gente precisa apresentar. Essas questões não são precisas em Portugal. Eu auxilio a aplicar vários vistos, né? Assessoro vários vistos de nômades digitais, de profissionais que são contratados por empresas que, para uma simples declaração, às vezes é muito difícil de conseguir. Quanto mais uma declaração especificando que é para aquele fim específico de trabalhar e residir na Espanha, tá bom? Desde a Espanha, desde la Espanha. Então, esse também é outro ponto de divergência entre Portugal e Espanha. Que mais que nós precisamos falar? Que eu deixei. Ah, um detalhe importantíssimo. Para aplicar este visto, esta autorização de residência de teletrabalhador ou de nômade digital na Espanha, nós precisamos ter um plano de saúde espanhol. Isso é muito importante. Plano de saúde espanhol. Portugal nos permite apresentar um seguro saúde, nós temos a possibilidade do PB4. Na Espanha, nós temos que apresentar um plano de saúde espanhol. Outro ponto importante que nós precisamos apresentar, que aqui entra como requisito e documento necessário, é a questão da segurança social. Em Portugal, eu não tenho a obrigatoriedade de apresentar a minha inscrição na Segurança Social Portuguesa. Em Espanha, eu necessito apresentar isso, ou eu tenho que apresentar um documento de certificado de cobertura da segurança social, se existe o acordo bilateral, a gente já sabe, entre Portugal e Brasil existe, entre Espanha e Brasil também existe, então eu preciso apresentar um certificado lá do INSS, no caso do Brasil,
para isso ser efetivo. E por que que nós tivemos muitos problemas com os primeiros vistos solicitados? Porque no Brasil, vocês sabem como é que é. Então, assim, eles têm um prazo lá de 30 dias para emissão dessa declaração, desse certificado do INSS, não vão cumprir. E aí tu fica, às vezes, à espera, perde todo o teu planejamento por causa de um órgão terceiro. E muitas vezes o ideal seria, então, fazer a inscrição na Seguridade Social, na Segurança Social da Espanha. Presta atenção o que diz no documento. Certificado de cobertura de seguridad social, si existe convenio con el país de origen, o alta en la seguridad social española, acreditando al menos la solicitud de inscripción de la empresa extranjera ante la seguridad social y el compromiso de alto una vez obtenida la autorización antes del comienzo del trabajo, ¿tá? Ah, e sobre o seguro saúde que eu falei, é um seguro público ou privado de enfermedade. Não se aceitam seguros de viaje. Não é necessário em caso de alta em Seguridade Social. Ou seja, se tu já tem a alta na Seguridade Social, a inscrição na Seguridade Social da Espanha, dispensa essa parte aí. Ficou clara essa questão? Bom, se não ficou, tu deixa tua dúvida aqui que eu volto para esclarecer depois os pontos, tá? Outra questão importantíssima é, no Brasil, quando nós solicitamos o visto para Portugal e quero levar minha família, eu solicito vistos ou faço solicitações de vistos em solicitações separadas para os meus familiares, ou seja, visto para nômade digital, visto para acompanhamento para o cônjuge, visto para acompanhamento para os filhos e assim por diante. Na Espanha, no momento que eu faço a solicitação do visto, seja do consulado ou da autorização de residência diretamente na Espanha, eu já vou informar o meu agregado familiar direto. Ou seja, eu vou informar todo o meu agregado familiar. Que aqui diz, ó, también pueden obtener el visado los siguientes familiares del teletrabajador. O cônjuge ou la pareja, né, ou la pareja de hecho. Quem é a pareja de hecho? É o companheiro, né? Aquele que eu vivo em união estável, que eu convivo em união estável. Los hijos menores, isso que eu já li, né? Os filhos menores e maiores de idade que dependam economicamente do teletrabalhador. Ou os ascendentes que estejam a cargo do teletrabalhador, tá bem? Que mais? A taxa, obviamente, os formulários preenchidos, isso da maneira igual. Eu preciso ainda, o certificado da empresa, já falei sobre isso, certificado de registro mercantil dessa empresa, declaração responsável, enfim. Agora, eu não falei uma coisa para finalizar esse vídeo. Valores. Vamos lá. Isso nos interessa. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, que isso é até um chamativo, mas não tão chamativo para a última coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então fica até o final. Se tu não deixou o teu like, faz favor, aqui, ó, deixa o teu likezinho. Não esquece, deixa tua inscrição, teu like, comentário, ajuda. Ahn, valores, estou anotando aqui para não perder a linha de raciocínio. Para o visto espanhol, na Espanha eles pedem uma comprovação um tanto diferente aqui, uma forma de pensar um pouco diferente. Vamos falar Portugal, não, falar Espanha porque foi o combinado, né? Espanha primeiro. Eu preciso acreditar, ou seja, comprovar o valor de 200% do salário mínimo nacional espanhol. Hoje, o salário mínimo nacional, ele é computado no ano, né? É de 14.000 euros. Ou seja, eu preciso comprovar que eu tenho disponibilidade financeira, ou que eu tenho capacidade financeira, melhor dizendo, para um ano no valor mínimo de 200%. Ou seja, se hoje 100% é 14.000 euros, 200% são 28.000 euros. Então, eu preciso comprovar aqui. Eu não preciso trazer o histórico do último ano, não é isso. Eu preciso dizer que se eu recebo
Vamos calcular aqui, peraí. Se eu recebo mil, peraí, 14, 28. Se eu recebo 2.333 euros por mês, se eu multiplicar por 12, eu tenho os 28 mil euros, tá? Atenção com isso, porque na Espanha não, nós temos 14 pagos, ou seja, 13º e 14º salário. Então, na Espanha, nós temos que comprovar esses 1.000 euros, porque os 14 mil euros dividido por 14 dá os 1.000, ok? Só que se eu tiver um contrato de trabalho que diz que me paga mensal 1.000 euros, eu não preencho os requisitos, porque no cômputo daqueles 12 pagos do meu contrato laboral, vão dar 12 mil e não 14 mil. Entende o que eu quero dizer? Se não entende, calcula sobre 14 e para de tentar complicar a vida. 14 mil euros. Tem que dar vezes 12. Divide por 12 que vai dar tudo certo. Tu fica na margem superior e não na inferior com possibilidade de erro. Então, calcula aqui, 14 mil e nós vamos pensar na possibilidade dos 200%, obviamente. Então, são 28 mil euros ao ano. E se eu levo família, Lucas? Bom, aqui a regra é um pouco diferente de Portugal, que eu já vou falar para vocês. Para o segundo adulto, na Espanha, nós temos que acreditar e comprovar 75% a mais. E para os filhos menores ou maiores a cargo, nós temos o percentual de 25%. Como é que é isso em Portugal? Em Portugal, nós temos um aumento aí, ou seja, enquanto na Espanha eu tenho que comprovar 2.400 euros mensais. Em Portugal, eu preciso comprovar 3.040 euros mensais. Por quê? Porque a lei diz que para Portugal eu preciso comprovar, na média dos últimos 3 meses, eu ter recebido o equivalente a 4 salários mínimos mensais portugueses, que é de 760 vezes 4, 3.040 euros. Se eu for para os agregados, por exemplo, no visto de acompanhamento e no agregado familiar da Espanha, a Espanha, para o primeiro, ou para minha esposa, ou para o meu marido, para o meu companheiro, minha companheira, o segundo adulto, eu tenho que comprovar na Espanha 75% a mais, enquanto, desculpa, 75% do salário mínimo, enquanto Portugal 50%. Filhos menores maiores a cargos da Espanha, 25%. Portugal, 30%, tá? Então, é isso. É isso. Essas são as diferenças. Eu não vou ficar aqui passando juízo de valor, o que que tu tem que fazer ou não te dando dica. Não. Cada caso é um caso específico. Portanto, se tu precisa de um aconselhamento jurídico, entre em contato. Os meus contatos estão aqui no link, nos links que estão disponíveis. Tu tens WhatsApp, tu tens Instagram, tu tem tudo aqui para entrar em contato comigo. Agenda uma consulta jurídica e nós vamos entender o teu caso e conseguir te direcionar para o melhor tipo de visto ou fazer com que tu possa entender melhor o teu planejamento migratório e saber se tu quer ir para a Espanha ou para Portugal. Cereja do bolo. Cereja do bolo, parte mais importante desse vídeo, obviamente, por que que muita gente busca a Espanha para o seu processo de imigração. Vamos lá. Nós, enquanto brasileiros, e aqui eu estou falando para o público brasileiro, residindo legalmente na Espanha durante 2 anos, nós podemos, após isto, solicitar, obviamente preenchendo os demais requisitos legais, a nacionalidade espanhola por tempo de residência. Enquanto nós temos aqui uma desvantagem com Portugal, que Portugal pede 5 anos. Quais são as vantagens que nós temos com Portugal durante esses 5 anos, mesmo sendo residentes temporários? Nós podemos solicitar o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres civis e políticos que nos dão o mesmo patamar de gozo e pleno de direitos como os cidadãos portugueses têm. Mas, obviamente, isso não nos concede a nacionalidade portuguesa, que só pode ser requerida pelo tempo de residência após 5 anos, tá bem? Enquanto a Espanha, após 2 anos. Bom, aqui existem inúmeros fatores e a gente precisa ponderar todos eles.
Não é o objetivo desse vídeo discutir essas questões, mas eu posso trazer mais vídeos sobre isso, esmiuçando essas diferenças entre esses dois países, ok? Convidar também colegas e logo mais eu também já estarei com a minha inscrição no Colegio de Abogados de Espanha, também atuando na Espanha e podendo aí auxiliar diretamente em território espanhol vocês, tá? Esse vídeo já leva 40 minutos e se tu ficou até aqui, olha, tu é um guerreiro vencedor e eu sei que esse conteúdo era muito esperado por todos. Desculpa não trazer tantos atrativos visuais, porque vocês sabem que eu venho aqui, trago o conhecimento de maneira reta, linear, sem complicações para vocês, para que vocês possam entender tudo isso, tá bem? Muito obrigado por estar aqui até esse momento. Mais uma vez, se tu não te inscreveu, faça isso agora, deixa o teu like, teu comentário e voltamos a conversar nos próximos vídeos, porque eu sei que esse assunto é interessantíssimo para ti, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.